Sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Marinho. Bom, você sabe o que é bronquiolite? Pois é, meu filho ficou internado no UTI e eu vou contar tudo pra vocês sobre a bronquiolite, sobre a pneumonia que ele teve. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então, tudo começou no dia 8 de agosto. O Noah, ele tava bem cansado, ele tinha pegado alguns resfriados e no dia 8 ele ficou bem cansado, tudo. Pra quem não conhece a gente, quem não acompanha o canal, o nosso filho tem nanismo, né? Então a gente ficou bem preocupado por conta do cansaço dele, afundava muito as laterais do corpinho dele. Levamos ele para o hospital, o PS. Chegamos no pronto-socorro, a saturação dele estava em 82. Quem não sabe o que é saturação? Saturação é a oxigenação do seu sangue. Então, tipo, a oxigenação dele estava muito baixa, os lábiozinhos dele já estavam começando a ficar meio roxeado. E fomos internados. Fomos para a sala de emergência, onde o Noah ficou numa espécie de inalação, só que com oxigênio. E ficamos observando para ver se a saturação dele ia subir e começamos a fazer uma sequência de exames, né? Então, nessa sequência de exames foi feito um raio-x e exame de sangue. No exame de sangue eles não me explicaram o que deu de alteração, mas no raio-x constou que o Noah teve uma pneumonia. Nisso foi uma troca de plantão do hospital e a médica que estava no plantão subsequente resolveu internar o Noah e mandá-lo para uma UTI, né, por conta da condição dele, que é o nanismo, e por conta de uma pneumonia. Subimos para a UTI e quando chegou lá na UTI, o Noah foi para um aparelho chamado CPAP, que é um aparelhinho, tudo isso eu tô deixando os vídeos aí pra vocês, tá? É um aparelhinho que fica 2 caninhos mais grossos na boca e que vem uma oxigenação mais forte do que aquele que ele tava, que era a mascarazinha. No dia 9 de agosto, ele continuava no CPAP, só que ele continuava com desconforto, né? Ele tava com um desconforto muito grande e às 4 horas da tarde os médicos me chamaram para conversar, aonde foi exposto que o Noah ia precisar de uma intubação. E nessa intubação ele corria risco de vida, porque ele tem nanismo, a gente não sabe o tipo de nanismo que ele tem ainda, quais sequelas poderiam causar na vida dele em torno disso, então ele corria risco de vida. Isso foi o que os médicos me explicaram. Nas 5 horas da tarde do dia 9 de agosto, ele foi intubado, né? Ocorreu tudo bem na intubação. O médico me explicou que ele pegou uma bronquiolite, né? Ele pegou dentro do hospital, a gente estava no UTI. O UTI é sujeito a gente estar exposto a outras bactérias. E conforme ele estava ali com aquela pneumonia, com aquela bronquiolite, o caso dele era bem grave. Ele ficou 7 dias entubado. Nesse meio tempo ele precisou de transfusão de sangue, porque ele pegou uma anemia, ele ficou anêmico. E tudo isso, o meu filho, ele não tinha... Como que eu vou explicar pra vocês? Ele não tinha chance de sair daquilo, né? Tudo na vida do Noah foi Deus moveu uma mão muito grande sobre a vida dele e graças a Deus ele saiu da UTI, né? Mas antes disso aconteceu muita coisa. Então a gente ficou do dia 9 ao dia 16, ele ficou entubado, ele precisou de transfusão de sangue. Os médicos viam que o quadro dele clínico era muito grave, né? Por ele ser um bebê com nanismo. E aí foi o nosso desespero, eu me desesperei muito porque eu sou mãe e o meu filho veio entubado por causa de uma bronquiolite. Eu tenho mais 2 filhos, o meu filho mais velho pegou uma bronquiolite, mas ele não precisou ficar entubado, né? Ele não precisou ficar internado, então foi assim algo muito impactante pra mim, né? Quando você vê que o seu filho vai precisar
ser entubado por causa de uma bronquiolite assim, é impactante, ainda mais o meu filho que tem nanismo, que a gente não sabe muito bem como acontece com pessoas que têm o tipo dele, né, que é nanismo. A gente não sabe como funciona o tronco, não sabe como funciona o corpinho dele. A gente está passando em médicos, ele passa em ortopedista, ele passa em neurologista, ele passa em terapia ocupacional, né, agora ele vai passar com fisiatra. Então assim, é tudo muito expansivo, né, para um bebê que tem nanismo. E aí, no dia 16, os médicos foram tirando a sedação dele aos poucos. E às 5 horas da tarde o Noah foi estubado. Ele tirou o tubo e foi pro catéter. O Noah ele foi pro catéter, mas o médico deu um período de tempo para ver se ele não ia baixar a saturação no catéter. E graças a Deus, né, Deus pôs a mão e o Noah não precisou ir para um aparelho mais forte, que era o CPAP, né, que foi o segundo aparelho que ele usou quando ele internou. E ele continuou evoluindo muito bem, né. Eu digo que foi a mão de Deus, porque meu filho no dia 8 e no dia 9, quando ele entrou, os médicos achavam que ele não ia passar da noite, né, porque ele estava bem grave mesmo. Então você que é mãe, que está preocupada com o seu bebê, que está aí na UTI, não se preocupe, vai dar tudo certo, mantenha-se positiva, né? Sempre em oração, sempre com a fé em Deus que vai dar tudo certo. O Noah, ele saiu do tubo dia 16, isso era acho que uma quarta-feira. Noah, ei filho. Ah, Ju. Ele já causou tanto, ele já tirou isso aqui 3 vezes do nariz. Já tentou puxar isso aqui um monte de vezes, se não ficar de olho ele puxa. Né, Noah? Mostra pro seu pai que você tá bem, ó. Fala, pai, tô bem. Olha lá, pai. Tô comendo os fios. Eu tô no colinho do mamãe, pai. Eu tô no colinho do mamãe, tô morrendo de fome, pai, olha. Eu tô com fome, papai. E ele ficou com uma sondinha no nariz e ficou com um catéter no nariz pra auxiliar ele na respiração. Ele respirava por conta própria, mas o catéterzinho ajudava ele na oxigenação. E aí a gente continuou ali na UTI e tal, realizando exames, porque como a bronquiolite e a pneumonia estavam bem fortes, acabou afetando o sangue dele, né? E ele precisou de uma transfusão de sangue por conta de uma anemia que ele teve. E aí tudo isso foi ocasionando e a gente foi tomando antibiótico para ele sair bem melhor dali. Eu não me lembro o dia exato, eu lembro que era um final de semana, no sábado, onde uma enfermeira que estava conversando com o médico, ela apelou pro médico e falou: deixa ele mamar no peito da mãe dele, né, porque a mãe tá tirando leite no lactário e tudo, e ele tá ali desesperado, ele pega na mãe dele, ele tava querendo mamar. E aí o Noah mamou, né, e quando o Noah mamou, ele não teve nenhum tipo de refluxo, porque os médicos têm medo, depois da extubação, de o bebê mamar e gorfar e broncoaspirar, e aí ele voltar para um tubo de novo. E como ele estava um bebê grave e tinha passado 2 semanas assim, de extremos milagres, porque foi um milagre muito grande, eles estavam com medo dele broncoaspirar. Então o médico deixou ele mamar 2 segundinhos bem rápido, aí ele pegou com aquela vontade o peito, aquela gana, e aí ele mamou e conseguiu arrotar direitinho. Desculpa, gente, a rua tem gente, tem criança brincando, porque é emenda de feriado. O médico foi vendo a evolução dele e tirou a sondinha do nariz. Então, quando foi no sábado, à tarde, ele tirou a sondinha do nariz, começou a mamar direitinho, ele tava, nossa, ele tava lindo demais.
E aí o doutor, né, não viu, porque a gente tá no UTI, e nos mandou para a enfermaria no sábado às 6 horas da tarde. Então 6 horas a gente desceu para a enfermaria. Isso, se eu não me engano, era por volta do dia 18, 19. No domingo, o Noah os médicos resolveram fazer mais alguns exames com ele. E aí o Noah fez mais alguns exames de raio-x e exames de sangue, né? E os resultados iam sair na segunda-feira. Trocado-se o plantão na segunda-feira pela manhã. A médica falou que queria conversar comigo depois. Eu estava saindo para fazer uma tomografia. Só que ele não pegou sedação, gente. O Noah é muito difícil de pegar sedação. Ele toma a sedação das mais fortes e ele fica acordado. Ele não tomba, assim, não dorme, né? E aí a gente não conseguiu fazer a tomografia e voltamos pro quarto. Quando eu tava voltando pro quarto com a enfermeira e o Noah no colo, a médica me parou no corredor e falou: olha, mãe, o raio-x dele deu ótimo, a pneumonia tá bem amenizada, né? Porque as manchinhas ainda ficam um pouco, só que elas vão clareando. Falou, a pneumonia já tá bem boa. Agora o que tá pegando mesmo é o exame de sangue dele, que deu uma alteração. E provavelmente, isso era numa segunda-feira, tá? Provavelmente na terça eu ia embora, porque ia acabar o antibiótico dele, e já com aquele resultado eu já não ia mais. Ela não me deu mais expectativas de ir embora e que eu ia ficar. Nessa hora eu me apeguei muito à minha oração. Eu fui tomar banho, lavar meu cabelo, porque eu tava extremamente cansada. Até hoje ainda tenho marcas assim, eu tô bem com bastante olheira ainda, porque não faz nem 2 semanas isso. E quando eu fui tomar banho, eu comecei a orar, eu falei com Deus que se fosse da vontade de Deus o Noah ficar lá pra ele ficar bem, eu aceitava super, só que eu queria que meu filho saísse dali bem. Eu não queria que meu filho saísse dali com mais nenhum problema, sabe? E aí eu voltei do chuveiro assim renovada, conversei com as minhas amigas de quarto, falei, olha, amanhã eu vou ter uma boa notícia, né? Eu vou ter boas novas, né? Porque o Senhor, quando ele vem, ele traz boas novas pra nossa vida. E aí, quando eu cheguei na terça-feira pela manhã que eu acordei, eu já tava ciente que eu ia ficar lá, que, né, que aqueles dias iam se estender mais um pouco. Chegou na terça-feira pela manhã, o médico, ele veio conversar com as minhas amigas de quarto e veio conversar comigo. E ele foi avaliar o quadro do Noah, né, ler todo o relatório que a médica do dia anterior colocou e tudo. E por incrível que pareça, ele falou, mãe, ele veio falar comigo, aí eu falei, doutor, e aí, como é que vai ser, né? Quais antibióticos vão ser inseridos pro Noah tomar e tudo. E ele falou assim, não, mãe, o antibiótico do Noah acaba hoje. Pode arrumar suas coisas que você vai pra casa, o Noah tá de alta. Então, foi uma vitória muito grande na minha vida, quando ele falou que meu filho ia sair dali. E eu fiz uma oração bem sincera com Deus. Eu falei assim, se for pro meu filho ficar aqui, pra ele sair bem, eu aceito, eu fico aqui mais um mês, mais uma semana, mas não importa, eu quero que meu filho saia daqui bem, né? Eu quero que ele saia pra nunca mais precisar voltar. Assim, né? No médico de rotina, tudo bem, mas pra passar por uma gripe, alguma coisa, tudo bem, mas não pra ficar internado, né? E aí ele me deu aquela alta e eu fiquei assim, Senhor, eu agradeci muito a Deus, né? Foi um momento muito de eu agradecer a Deus. E hoje nós estamos aqui com o Noah. Para quem não conhece, esse é meu bebê milagre, né? O Noah é o meu bebê milagre. Deus fez uma obra muito grande na vida dele, né? Foi Deus que fez assim. Então, você que é uma mamãe que está passando por uma internação de bronquiolite, que está com medo, que está apavorada, que está assustada, fique em paz, né? A nossa positividade, a nossa tranquilidade, a nossa fé tem que estar sempre à frente de tudo. Porque nós, como mães, eu falo por experiência, né? Pelo que eu vivi, a gente deixa bater o desespero. No momento que o médico virou para mim
e falou que meu filho ia precisar ser entubado e que ele corria risco de morrer na intubação por conta do nanismo, porque ele é anão e porque o pescocinho dele é menorzinho, tudo ali aqui no tórax dele é tudo juntinho. Então assim, ele me explicou e ele falou assim, ó, ele corre um risco, eu não posso mentir pra você, eu tenho que te falar a verdade. E aí me bateu um desespero muito grande, me bateu assim uma aflição, sabe, como mãe. Então fique em paz, sabe, pratique a sua fé, coloque a sua fé em prática, né, não se desespere, sabe, eu sei que é difícil a gente falar isso, mas coloca a sua fé em prática, põe a sua positividade à frente, fala, não, meu filho vai sair daqui, meu filho vai ficar bem, né, ele vai melhorar, porque eu acho que a melhora do Noah também se condicionou muito à minha melhora, né, naquele dia que ele foi entubado, o pai dele precisou ficar com ele, porque eu não tinha condições alguma de ficar no hospital, eu já estava 48 horas sem dormir, porque estava mal, ele passou a noite mal antes de ir para o hospital, e aí quando ele foi para o hospital ele ficou internado. Aí no outro dia veio a bomba de que ele ia ser entubado, que ele corria risco de vida, então eu estava muito exausta, então foi uma sobrecarga muito grande para mim. E aí o pai dele ficou com ele, graças a Deus, sucedeu-se tudo bem. Meu filho tá aqui, tá bem, tá vivo, né, que é o mais importante. E agora ele tá com um chiadinho. A gente avaliou, a gente pesquisando aqui no YouTube, viu que alguns bebês, depois que sai da intubação, ficam com um chiado. E se chama bebê chiador, né? Então, eu vou procurar mais saber o que é o bebê chiador. Se vocês quiserem saber, por favor, comentem aqui, né? Deixem nos comentários. E eu venho agradecer a cada um de vocês. Obrigada por ficar até agora no vídeo. E se inscreva no canal, venha participar da nossa família, do nosso canto, na nossa de tudo aqui, gente. É muito inovador pra mim, né? Eu e o pai dele somos pais medianos, de estatura mediana, e a gente teve um bebê. Ah não, então a gente tá decidindo muita coisa. Então vem participar da nossa família. E é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, nos siga nessas redes sociais aqui embaixo. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!